Bom, pessoal, foi lançado aqui na capital o livro Os Cearenses na Amazônia. E para falar sobre essa obra, que está aqui comigo, vou conversar agora com o escritor Emanuel Mirtio Rodrigues de Almeida. Seja bem-vindo. Professor também, né? Vamos lá. Deixa eu te perguntar aqui, os nordestinos, sobretudo os cearenses, né, pela temática do livro, eles foram muito importantes no processo de colonização do nosso estado, né? São os chamados soldados da borracha. Só que existem poucos registros, né? Foi a partir daí que surgiu essa iniciativa, então, de contar essa memória, essa história? Com certeza. O Brasil é classificado como um país que não cultua muito as suas memórias. A gente teve uma inquietação muito grande quando chegamos aqui há 35 anos atrás e viemos saber dessa história dos soldados da borracha, e que era uma história que ainda não era do meu conhecimento, apesar de já ser uma pessoa já formada em nível superior. Eu sou engenheiro mas não tinha conhecimento dessa história dos soldados da borracha. Então passei a me interessar, a buscar informações sobre isso e tudo mais. O tempo foi passando, a gente vai ficando mais maduro, e depois que eu ingressei na Academia Maçônica de Letras, eu já tinha escrito outros livros e voltei a me interessar sobre o assunto e comecei a pesquisar. Nesse momento de pesquisa, foi uma pesquisa que durou em torno de 3 anos, e a gente visitou o estado do Acre, o estado do Amazonas, o estado de Rondônia como um todo, e também Fortaleza, lá no Ceará, que era a cidade do Nordeste, a capital do Ceará, que congregava todo esse contingente de pessoas que vinham para aqui, para a Amazônia. O governo federal, na época o presidente Getúlio Vargas, assinou acordos com os aliados americanos e acordos internacionais para suprir a demanda de borracha para os americanos, para a indústria bélica, e porque os seringais da Ásia estavam dominados pelos japoneses e chineses. Então eles não tinham como adquirir a borracha lá. E já com esses acordos, o Brasil se comprometia a fornecer a borracha que os americanos necessitassem. E para poder extrair essa seringa e fabricar essa borracha, precisava de gente, já que os nossos seringais já estavam em decadência e tudo mais. Então o governo incentivou a vinda desses migrantes nordestinos aqui para a Amazônia. E esse instituto, essa empresa que foi criada, o SENTA, o famoso SENTA, que é o Serviço Especial de Imigração de Trabalhadores para a Amazônia, ele era localizado em Fortaleza. Lá eles faziam a triagem e a contratação desse pessoal. Quem era esse pessoal? Tem uma coisa aqui que me chamou muita atenção, desculpa eu te interromper, é que no livro você considera como verdadeiros campos de concentração no Ceará, né? Isso. Por que o senhor fala, por que o senhor usa esse termo, né? Como eram as condições de tratamento desses homens que saíam do Nordeste para vir tentar uma vida nova e tinham que suprir essa necessidade de trabalho aqui na Amazônia? É interessante. Esse termo campo de concentração, quando a gente fala, todo mundo já assusta, já lembra os campos de concentração nazistas, que foram criados para dizimar os judeus. Os campos de concentrações que existiram no Ceará, eles foram criados para segregar, juntar essa população pobre, retirantes que vinham do interior, não só do Ceará, do interior da Paraíba, Pernambuco, de todos os estados do Nordeste, que vinham para Fortaleza. Então eles eram pobres, eram retirantes da seca, famintos, sem instrução, e era um povo que o governo isolou esse povo em verdadeiros campos de concentração, os chamados currais do governo. E não sou eu que falei em campo de concentração, quem falava isso era a imprensa da época. Os campos de concentração do Ceará, tá? Foram criados no estado todo em torno de 8 a 10 campos de concentração. No interior também tinha campos de concentração que juntavam as pessoas para poder depois enviar para Fortaleza. Eles vinham pela rede ferroviária, vinham de trem para Fortaleza. E de Fortaleza eles eram registrados e selecionados, digamos assim, e enviados para Belém.
enviados através dos navios, os navios da Companhia Nacional de Navegação Costeira, os navios os chamados famosos ITAs, né? Era a empresa que todos os navios eram chamados de ITA alguma coisa, Itaboraí, Itacolomi, mas todos tinham o prefixo Ita. Então eles vinham nesses Itas, vinham na terceira classe e saíam de Fortaleza, assinavam o contrato de encaminhamento e recebia roupa, recebia os utensílios, um prato, um copo, um talher e tudo mais, mas tudo isso já estava na conta dele. Eles já chegavam aqui na Amazônia devendo uma conta que nunca foi paga. E essa história é contada no livro também? É contada também no livro, já está contada no livro. Na Casa de Cultura Ivan Marrocos, além do livro, né, a gente pode acompanhar um pouquinho dessa história, está tendo uma exposição. Isso mesmo. Esse convite também. Isso mesmo. Essa exposição, que ela é a mesma temática do livro e ela tá aberta para visitação pública até o dia 6 de setembro. Dia 7 é o feriado e no dia 8 a gente vai desmobilizar. E lá nessa exposição a gente conseguiu alguns utensílios usados pelos seringueiros que estão lá no expositor. Nós temos um painel com um resumo do que seja o livro, o que seja a origem dos migrantes, a viagem dos migrantes e o sonho dos migrantes, que para muitos se tornou um pesadelo, né? Você vê num contingente de quase 100 mil migrantes que vieram para a Amazônia naquela época, de 42 a 45, na época da Segunda Guerra Mundial, praticamente 95% pereceram, tá? Morreram aqui na selva, lutando o combate, lutando numa guerra contra a selva. É por isso que eles são chamados soldados da borracha. São soldados tão quanto os soldados do Exército Brasileiro, que foram para a Europa lutar, pegar em armas e lutar na Segunda Guerra Mundial. Então esses soldados da borracha, ainda tem muitos que estão vivos até hoje. No dia do lançamento, na sexta-feira, dia 24, sexta-feira passada, nós tivemos o prazer de receber em torno de 12 a 15 soldados da borracha, inclusive 2 condecorados, tá? E eles ficaram muito felizes em estar vendo a história deles retratada naqueles painéis, naquela exposição, naquele momento que foi muito especial para eles. O Sindicato Soldado da Borracha nos ajudou a regimentar esse pessoal, a convidá-los e trazê-los para poder a gente fazer essa homenagem a eles. Então a exposição nada mais é do que uma homenagem a esses homens, esses verdadeiros heróis anônimos. São heróis que o Brasil não conhece. Verdade, são professor. heróis que estão aqui do nosso lado, aqui na nossa cidade, e muita gente aqui mesmo de Porto Velho, aqui na nossa cidade, não conhece. Interessante, eu estive ontem, estava lá na exposição, ontem de manhã, e passou um senhor, ele era do Ceará. Ele disse que quando viu o título, os cearenses na Amazônia, ele entrou lá. Mas que cearenses? Quem são esses cearenses? Ele não conhecia a história. Acho que é de extrema importância esse livro. Eu não consegui lê-lo inteiro, eu peguei agora na nossa reunião de pauta, e a gente percebe a riqueza de detalhes, sabe? Pelo pouquinho que eu consegui ler eu já vi que tem um compromisso histórico, um compromisso com a memória, um compromisso com essas pessoas que foram e são tão importantes, porque sem eles, né, o Brasil pereceria economicamente, inclusive. A gente fala aqui de um período áureo da borracha, que o Brasil exportava isso exatamente por conta da Segunda Guerra. Então, Porto Velho, Rondônia, os estados do Amazonas, do Pará, têm uma importância gigantesca dentro desse processo histórico. Muita gente aqui em Porto Velho desconhece, bem o que o professor falou, sobre quem são esses soldados, que são homens, são pessoas realmente que vieram e lutaram muito, como o senhor falou, a grande maioria morreu. A gente agradece a sua presença aqui e recomenda realmente a leitura, recomenda que visitem inclusive a exposição. Professor, para a gente encerrar, quem quiser adquirir o livro, como que faz? Está sendo comercializado lá na própria Casa de Cultura. Vale lembrar que esse livro, o recurso arrecadado com a venda desse livro é destinado à Casa de Apoio ao Hospital do Câncer da Amazônia, tá? É um acerto que a gente fez com as grandes lojas maçônicas de Rondônia e a gente está passando todo o recurso para
para o Hospital do Câncer. Ou seja, o autor não está ficando com nenhum recurso desse dinheiro. O compromisso do autor é com a memória. Com a memória, o compromisso do autor é com a memória, e que as pessoas tomem conhecimento disso. Só gostaria só de fazer um parênteses aqui, é o seguinte... Nós sabemos que o nordestino praticamente colonizou o Brasil, digamos assim, que tem nordestino no Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste. E a gente vê aqui nos estados da Amazônia, a Amazônia é hoje o que é a Amazônia por conta dos nordestinos, tá? E uma coisa que a gente percebe muito, muito claramente é a gratidão do pessoal aqui dos amazônidas com o pessoal do Ceará, mais especificamente do Ceará. Eu vou lhe dar um exemplo, o povo do Acre, o acreano. O povo acreano tem uma verdadeira admiração pelos cearenses, tá? Então, para você ter uma ideia, a maior avenida de Rio Branco, que corta a cidade de uma ponta a outra, uma avenida linda, maravilhosa, bem arborizada, um gramado verdinho lindo, chama-se Avenida Ceará, em homenagem ao estado do Ceará. Então, lá no Acre, é como se fosse uma filial do Ceará. Então, é uma gratidão visível, assim, a olho nu, tá? Se a gente chega no Acre e diz, você é do Cearense, então você está em casa. Entendeu? Então essa gratidão que a gente vê, não só, volto a repetir, não só no Acre, o Acre com mais clareza, né? Mas existe também no Amazonas, existe aqui em Rondônia, existe no Pará, tá? E nos outros estados da região norte. Então isso é bom registrar, porque a gente tem uma dívida de gratidão com esse povo. Tá? Então, se não fosse eles, a Amazônia não é hoje o que é. Perfeito, professor. Muito obrigado mais uma vez, parabéns. Leve os nossos agradecimentos a toda a equipe. Acho que é um trabalho que você não faz sozinho, né? Embora seja um trabalho escrito, tem muita gente envolvida. Um trabalho, muita gente envolvida. E que esse livro, que essa exposição realmente atinja o nosso público aqui em Porto Velho, que as pessoas se interessem pelo tema. Muito obrigado. E a casa está sempre aberta para quando vier trazer novidade para a gente. Tá bom?